Fala galera ligada no Futebol na Veia, tudo beleza? Eu sou o Alan Martins e hoje eu estou aqui para falar sobre a notícia que saiu nessa semana, né, uma entrevista de um diretor português, um diretor lá do Benfica, né, falando sobre a possibilidade, né, do Pedrinho continuar no Corinthians por mais um tempo, o Pedrinho poder jogar no Corinthians ainda em 2020, né, antes dele se transferir de vez lá para o Benfica. Né, gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha ideia, aquilo que eu imagino sobre essa negociação e se essa permanência do Pedrinho aí temporariamente é boa ou não para o Corinthians, tá bom, galera? Mas antes de mais nada, eu gostaria de convidar todos a se inscreverem no nosso canal, se inscrevam, né, sigam a nossa página, vai ficar sempre conectado aqui nas novidades do nosso canal, né, nesse tempo aí de paralisação da pandemia do coronavírus, nós temos trabalhado aí para sempre estar trazendo novidade para vocês, né, para que todos possam ficar conectados com as novidades, as notícias do seu time de coração. Beleza, galera? Bom, como todos sabem, o Pedrinho foi vendido, né, para o Benfica e ele ficou no Corinthians ainda por mais um tempo, para que ele terminasse aí, pelo menos o Campeonato Paulista, né, esse foi o acerto entre o Corinthians e o Benfica, que ele ficasse aí até os últimos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista, né, só que com a paralisação que aconteceu aí no futebol mundial, já estava praticamente certo que o Pedrinho já não mais jogaria pelo Corinthians, né, pelo menos nessa primeira passagem dele pelo Timão, né. E aí teve essa novidade agora essa semana, de uma entrevista de um diretor lá do Benfica, falando que existe a possibilidade do Pedrinho ainda continuar pelo Corinthians aí ainda mais um tempo aí em 2020, né? Até porque a temporada, assim como aqui a temporada lá ainda não terminou, né? Eles estão lá no final, porque a temporada europeia eles estão lá no final ainda. E a ideia seria que o Pedrinho chegasse pro início da próxima temporada, né? Então por isso que eles teriam essa ideia, né? De que o Pedrinho continuasse no Corinthians, né? Mas voltando os olhos para cá, voltando os olhos para Itaquera, para o Corinthians, isso é bom ou não? Isso é viável ou não? Ter um jogador que você não vai poder contar pro todo, né? Para a temporada completa, né? Mas é um jogador importante para o time, né? Então fica essa questão, essa disputa, né? Se é bom para o Corinthians ter o Pedrinho ou não, se o Pedrinho é realmente importante, é decisivo para o time ou não. E para trazer um pouquinho mais daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito sobre essa situação, eu queria falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu ouvi de alguns comentaristas, de algumas pessoas falando a respeito, é exatamente o contraponto daquilo que eu imagino, né? Que realmente muitas vezes acontece do jogador que é vendido, eles ficam totalmente, a maioria fica já com a cabeça na Europa, já fica com a cabeça no time que vai atuar, né? Já se prepara, já pensa onde vai morar e já tá com uma cabeça totalmente longe do seu time atual, né? O jogador já não vai, se ele continuar, se ele permanecer no time, ele já não vai mais disputar todos os jogos da mesma maneira, vai disputar as jogadas, né? Não vai estar mais dando o sangue ali no campo, não vai estar mais vestindo verdadeiramente a camisa do time, porque pode se lesionar, porque pode ter algum tipo de problema, né? E eu concordo com isso, realmente acontece. Na maioria dos casos é até natural, né? Não dá nem para se condenar uma situação assim, porque o cara normalmente está indo para um time, para uma situação melhor, para um contrato melhor, para um salário melhor e tudo mais. Tá indo para a Europa, onde é o sonho da maioria dos jogadores ir para a Europa e crescer na vida, né? Crescer profissionalmente. Então é natural que o cara mude e tenha essa transformação, né? É natural que essas situações aconteçam, né? Mas nesse caso específico, nessa situação, eu imagino que pode ser bom para o Corinthians, de certa forma, por dois motivos, né? Primeiro, porque o Corinthians não tem muita opção, né? É, dos males o menor, vamos dizer assim, porque sem o Pedrinho o Corinthians já ia perder muito, embora o Thiago Nunes não tenha tido a oportunidade real de usá-lo ainda nesse ano, né? O Pedrinho jogou praticamente 3 ou 4 jogos com o Thiago Nunes, ou nem isso, né? Ele voltou aí para jogar o último jogo da Libertadores, depois jogou 2 ou 3 jogos do Campeonato Paulista e só, né? E acabou não dando para ver muita coisa, né? Porque o Pedrinho chegou no meio da preparação do Corinthians, que já não está numa fase muito boa, então não deu para ver o Pedrinho num time encaixado, num time ajustado, no time do Corinthians, então não dá para saber se o Pedrinho ele é fundamental nesse time em 2020 ou não, né? Mas olhando por um lado, por um ponto, o Pedrinho ele
se torna uma peça importante, ele se torna uma peça fundamental nesse time do Corinthians exatamente pela escassez de qualidade, né? O Corinthians tem hoje jogadores extremos, jogadores de ponta, Janderson, Everaldo, Ione Gonzalez, jogadores que né, não dá para contar muito, não dá para são jogadores que fazem diferença, que você pode contar ali, jogadores titulares que possam acrescentar algo para o time, né? Então esse é o primeiro ponto que eu coloco, né? O Corinthians não tem muita opção, né, de querer ou não, né? Olhando de um lado ou de outro, até que seja bom essa permanência do Pedrinho, mesmo que temporária, né? Claro que é ruim você não contar com o jogador, porque às vezes você coloca o cara como titular, ele se torna um cara importante, e aí do nada ele vai embora e você acaba ficando na mão. Mas é o que temos para hoje. E o segundo ponto, né, que embora o Pedrinho não possa ser considerado de forma nenhuma um craque, longe disso, o Pedrinho ele acabou se tornando um jogador muito importante para o Corinthians, exatamente por esses últimos tempos. O Corinthians tem passado dificuldades financeiras, dificuldades de contratar jogadores de alto nível, e o Pedrinho, em meio à escassez dessa dificuldade que o Corinthians tem vivido, ele tem sido importante, né? Não dá para lembrar no ano passado, como eu disse, nesse ano não dá para trazer falar muita coisa, porque ele praticamente não jogou em 2020 com a camisa do Corinthians, mas em 2019 o Pedrinho foi muito importante, né? Embora ele seja um jogador de poucos números, né? De gols, de assistência e tudo mais, mas em todos os momentos que o Pedrinho não esteve jogando, esteve na seleção pré-olímpica, ou esteve em alguma outra situação, o Corinthians sentia, né? Tinha dificuldade de fazer gols e tudo mais. Já tem dificuldade naturalmente. E sem o Pedrinho tinha mais ainda, né? Porque o Pedrinho realmente era o cara que junto com o Fagner, né? Tinha uma dobradinha legal ali pelo lado direito, né? Então, embora o Pedrinho não seja um craque, longe disso, não seja um cara excepcional, não seja um cara fora de série, eu vejo que a permanência do Pedrinho, ela pode ser importante, né, por um certo tempo, que não vai ser até o final da temporada, mas pode ser importante nesse início. Até porque, como eu tenho dito nos vídeos, estou falando sobre o Corinthians, falando sobre a situação que o Corinthians vive, o Corinthians precisa de uma resposta imediata, precisa de uma resposta quando voltar ao futebol, quando precisa começar a ter resultados bons. E a presença do Pedrinho, ela pode contribuir para isso, pode contribuir para que o Corinthians consiga pegar um corpo, pegar uma confiança, ganhar alguns jogos, e mesmo que com a ausência do Pedrinho quando ele foi embora, talvez ele possa contribuir nesse meio tempo para que o time possa estar um pouquinho mais estável, estar mais estruturado, e aí com as ideias do Thiago Nunes, se realmente vier a dar certo, o time possa estar um pouco mais estruturado para que talvez um outro jogador consiga suprir ali aquela função ali do lado direito do time do Corinthians. Mas realmente é isso, né? Embora como eu argumentei, né, coloquei o contraponto. Existem vários fatores que possam serem ruins, vamos dizer assim, entre aspas, né, com a permanência de um jogador que já está vendido, que pode estar com outro ânimo, que pode estar com pensamento na Europa, que pode já não estar mais tanto firmado no seu time atual. Mas devido às condições do Corinthians e devido à necessidade que o Corinthians vive e à escassez de jogadores, eu vejo a permanência do Pedrinho, mesmo que por um curto período de tempo, né, possa ser importante nessa retomada, quando houver a retomada no futebol brasileiro. Beleza, galera? Bom, gostaria de convidar vocês a agora comentarem aqui, né? Comentem, compartilhem esse vídeo, né, para que todos os torcedores aí corintianos e até mesmo quem não são torcedores comentar, né, as suas experiências, o que você acha, se vai dar certo, se é bom a permanência do Pedrinho ou se não, se tem que ir embora, se o cara já não vai dar mais, não vai estar mais ligado no time, tem que sair, não vai ser importante, não vai fazer diferença nenhuma. O que você acha? Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!